Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a sua aula semanal. Quero dar as boas-vindas a todos, tá? Estou aqui em substituição ao professor Melquisedeque. Por que o Melqui parou? Bom, o Melqui, cara, ele é meu amigo, tá bom? E eu vou adiantar para vocês, assim, não foi por causa de nada, assim, com a escola, tal. Não, é coisa dele, ele está adiantando os estudos dele, está adiantando a vida dele, tá bom? É coisa boa, tá? Coisa boa para ele. Ele que falou para mim, para eu não falar nada ainda, tal, mas tem uns motivos dele, tal, então larga a mão, deixa para lá, tá bom? Ah, muito bem, muito bem. É o seguinte, a escola tem uma nova determinação, você tem que ligar a sua webcam. Então, liga a sua webcam, para a gente poder conversar. Todo mundo ligando a webcam. Liga a webcam. Enquanto você está ligando a webcam... Olá. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu sou o professor Gessé Cortez e você é o seu companheiro, seu amigo, seu irmão, seu parceiro em literatura. Abre aí a sua apostila na página 93. Deixa ela aberta. Página 93. Página 93 vai falar a respeito, né, cara? Rafaela, liga a sua webcam. Todo mundo ligado à webcam? Todo mundo ligado. Glória, liga a webcam. Liga a webcam. Tá ligado. Carlos, liga aí. Nicole, liga aí. Carlos, liga. Isso, é bom ligar o webcam. Não tem jeito, Rafaela, de ligar? Não, é que o PC é antigo. Aí só tem entrada de áudio. Não. Você não quer assistir no seu celular? De repente no celular fica melhor. Qual página que é? Pode ser. Página 90 aí, vou falar de novo. Página 93. Página 93. É o módulo 9, a primeira parte de literatura do livro 3, isso mesmo. Primeira parte de literatura do livro 3. Cara, é o seguinte, a gente ainda não se conhece, então eu vou adiantar. Trocou o professor? Pois não, trocou. Então, para você, eu vou falar para você, tá? O Melquisedeque, ele tá dando uma adiantada nos estudos dele, tá bom? Então, ele tá dando uma adiantada nos estudos dele, e aí ele teve que sair de algumas aulas, tá? Não foi nada com vocês, nada com a escola, nada. É coisa boa, tá? É coisa dele, ele vai ter que sair do país, etc. Ele só falou para eu não adiantar. Ele só falou para eu não adiantar, tá? É coisa dele. Então, eu não vou, né? Na hora que ele falar, ô, Jessé, já tô aqui, tal, em tal lugar, avisa o pessoal, manda um abraço, eu falo para vocês, é coisa legal. Mas eu não sei, eu acho que ele tem medo de dar alguma coisa errada, não sei, tá? Tá fora do país, já vazou. Não vazou ainda, ele tá vazando, tá? Beleza. Aí eu fiquei nessa parada, né, cara? Aquele sistema, né, velho? Eu me organizei para ficar com o primeiro ano e com os cursinhos. Então eu me organizei na quinta-feira e na sexta-feira. Aí calhou, né, cara, com esse negócio de você não tem câmera nem áudio, eu não liguei a câmera? Não, tá ligado, sim. Tá ligado, aí tem que ver a sua conexão, tá? Se você não tá conseguindo ouvir, não tá conseguindo ver, aí tem que dar uma olhadinha na sua conexão, tá bom? Às vezes funciona, você desliga o modem, liga de novo, entra de novo, tá? Às vezes funciona, tá bom? Só para constar. Esse negócio de internet é uma... Isso também, é outra também. Tenta pelo celular, que de repente pelo pacote de dados o negócio vai mais fácil, tá? Então, o que acontece, cara? Aí... O Melqui, meu amigo, meu camarada, né, falou assim, Gessé, tal, vou sair fora, tal. Aí eu abracei a causa, né, cara? Então já tô ali no colégio mesmo, tal. Abracei a causa. Então você, seu companheiro, seu parceiro, até esse finalzinho, tá? Até o final do semestre, a gente já tem, por exemplo, edital da UFMS lançado a respeito do passe. Então nós temos uma leitura obrigatória que a gente tem que dar conta, tá bom? Então eu vou trabalhar, sei, com bastante calma, até o final do ano. A gente não tem data do passe, mas a gente já tem, que a UFMS já se posicionou em relação ao passe. Isso mesmo. Quem cuida do terceiro ano sou eu mesmo. Então, no caso, eu estou no terceiro, eu estou no segundo, eu estou no primeiro, eu estou no cursinho, eu estou, tá bom? Então, a literatura é comigo mesmo, tá? E o que acontece, cara? Como essa é a nossa primeira aula de literatura, eu ainda não tive tempo da gente conversar e tal, muitos estão sabendo agora que sou eu que vou tomar. Então, eu sempre gosto de ter um mote, de ter uma linha de trabalho, uma linha de pensamento, tá? Essa minha linha de pensamento, ela passa pelo seguinte, e tem tudo a ver com a aula de hoje, por quê? Porque a aula de hoje é sobre a Semana da Arte Moderna, entendeu? Então, eu vou fazer a pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês colocassem aqui
no chat, tá? Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat. Eu vou perguntar, tá? Eu vou perguntar assim, ó. Por que, tá? Por que estudamos literatura? Então, isso aqui vai ser o guia da aula de hoje. Por que Deus Todo-Poderoso a gente estuda literatura? Vocês, quero saber. Vamos lá. Por que a gente estuda literatura? Vai, se você quiser ligar seu microfone, pode ligar. Se você quiser, para o Enem, só para o Enem, é só isso que interessa. A vida é só o Enem, tá? Para cair no Enem. Por que a gente estuda literatura? Vai! Por quê? Porque ela fez parte da nossa história. Faz parte da nossa história. Agora, vê você comigo. Não seria, então, o caso de estudar história? Para nada, Eduardo, para nada, não serve para nada, entendeu? Conhecimentos gerais, eu acho. Cultura. O que é o elemento da cultura, cara? A cultura. Cultura é um negócio difícil de definir, entendeu? Eu vou contar um segredo para vocês sobre a minha definição de cultura. O ser humano é um ser esquisito, é um ser tenso, tá? Por exemplo, quem aqui já foi em retiro da igreja? Diz eu, assim, diz eu. Todo mundo já foi em retiro da igreja? Então você sabe do que eu vou falar. Você sabe o que eu vou falar. Você vê o que é cultura. Isso mesmo, vai colocando aí. O que é cultura? Cultura é o seguinte. Eu tô ali na linha de servir. Vou servir o arroz. Entendeu? Aí chega o camarada, ele não quer que coloque o arroz em cima do feijão. Tem ser humano que é assim, sabia? O camarada fala assim, não, põe no cantinho. Não é ser humano quem faz isso. Deixa eu falar outra. Tem um ser humano que ele fala o seguinte, não. Põe o arroz primeiro e depois o feijão em cima. Aí tem sim. Tem ser humano assim, sabia? Isso é uma pessoa civilizada. Não, e deixa eu falar. Tem um ser... Não é nem ser humano. Não, tem um ser extraterrestre que você coloca, ele vai fuçando assim, ó. Vai mexendo tudo assim, vira uma papa, um trem assim. Mas não, tem ser humano para tudo. Isso é cultura, cara. Isso é cultura. Tem gente que não come arroz. Tem gente que não come feijão. Tem gente que não come carne de porco. Tem gente para tudo, irmão. Entendeu? Tem gente que não come carne de porco por causa do negócio de religião, etc. Mas tem gente que não come porque não gosta. Entendeu? É gente para tudo. Isso é cultura, é o comportamento do ser humano. Cara, a literatura, é claro, como as outras matérias, vão falar a respeito disso. Né? Bem com linguiça, né? Mas veja bem, a pergunta e da volta. Mas por quê? Por quê? Deus, eu tenho que reservar 11h40 um horário para estudar literatura. Por quê? Muitos falaram por causa da cultura, muitos falaram por causa da história. Eu vou falar para vocês. Eu gosto muito de dar essa aula pelo seguinte, porque eu fui menino pobre, fui menino quebrado, menino de bairro, morei no Lar do Trabalhador, antigo Japurá. Agora ali é quase centro da cidade, né? Mas no meu tempo era bairro, valendo, entendeu? E eu estudei em escola estadual a minha vida toda, velho. O que isso tem a ver, Gessé, estudar em escola estadual a vida toda? É que eu nunca tive uma aula de literatura que prestasse. Então eu fiz ensino médio, passou batido, nunca tive aula de literatura. Quando eu cheguei na faculdade, que eu inventei, com 20 e poucos anos, que eu comecei a estudar tarde pra catiça, eu fui fazer literatura, ou melhor, fui fazer letras. E lá os caras me revelaram, cara, literatura. Eu comecei a conhecer o que era, me apresentaram Machado de Assis, me apresentaram Shakespeare, me apresentaram João Guimarães Rosa, entendeu? E aí, cara, eu comecei a prestar atenção o quanto de tempo que eu perdi, velho. O quanto de tempo que eu deixei de experimentar determinados seres humanos que eu nem fazia noção que existiam, tá? Hoje a gente vai estudar um craque, né, muito provavelmente na próxima aula, chamado Mário de Andrade. Cara, como eu aprendi da vida com Mário de Andrade, entendeu? E eu não passei por nada disso. E aí eu comecei a refletir, né, cara? Por que a gente estuda literatura? Porque uma coisa muito me intrigou na faculdade. Quando o professor chegou para mim, chegou para a sala e falou assim, a gente não vive sem literatura. Cara, eu choquei, irmão. Eu choquei. Porque, para mim, eu não vivo sem feijão. Entendeu? Eu não vivo sem arroz.
picanha faz hora que eu não vejo, irmão. Mas eu gosto muito. Mas, entendeu? Mas essas coisas, comida, eu não vivo sem. Agora, literatura, irmão! Eu não vivo sem literatura! Lógico que eu vivo, velho! Então, isso me intrigou. E aí eu comecei, claro, aí com os meus estudos, essa ignorância foi passando, sabe? Não que eu não seja ignorante hoje, entende? Mas eu era como, se você olhar aí para a porta do seu quarto, eu era aquela porta ali, entendeu? Eu era uma mula ignorante, entende? E aí foi me revelado esses homens foram revelados para mim, né? Esses craques, essas mulheres, como Cecília Meirelles, como Tarsila do Amaral. E aí eu comecei a pensar, a raciocinar. Por que a gente estuda literatura, velho? Aí eu pensei o seguinte, que na escola, a gente vê, você concorda comigo? Você que tem uma vida de escola, né, velho? Quantos anos já de escola você já não tem? Tem mais de 10 anos de escola, né, velho? Então vamos lá. Pensa comigo. A gente estuda na escola tudo, para resolver questões. Tudo na escola. Os caras colocam para a gente resolver questões. A gente estuda matemática por quê? Porque tem que resolver aqueles problemas, tá ligado? Os problemas. O camarada fala que o Joãozinho foi com R$10, o ovo custava R$8, e aí do 8 custa 2, não sei o quê, sobrou quanto? Entendeu? Problema, resolver problema. Por quê? Porque na vida é assim, vai aprender a dar troco, aprender a dar dinheiro, não sei o quê. Matemática é importantíssima, mas a gente estuda matemática para resolver questões. A gente estuda língua portuguesa, gramática, para resolver questões. Por quê? Porque você tem, professor, você é aquelas pessoas que ficam no mercado e... Como é que é? Como é que é? Qual que é a pergunta? Deixa eu ver a pergunta. Que aquelas pessoas que ficam marcado o passo das multas. Também. Eu fico marcando. Eu sou dessas pessoas. E aí, o que acontece? Você estuda língua portuguesa para resolver questões. Você estuda história. Por que a gente estuda história? Quem que fala para mim por que a gente estuda história? Eu vou te falar. Lembra daquele mote da história? A gente estuda o passado para melhor compreender o presente. Porque o comportamento do homem tende a se repetir. Então, a gente estuda história. Compreende o passado para compreender... Para quê? Para resolver questões. A gente estuda física para resolver questões. Sem o passado, não seríamos quem somos. É verdade, Rafael. Por que a gente estuda filosofia? Filosofia também. A filosofia quer explicar algumas coisas. A filosofia quer explicar o que é o amor. A filosofia quer explicar os trem. E aí, eu chego a essa conclusão. Deixa eu adiantar. Eu chego a essa conclusão. Que a gente estuda tudo na escola porque a gente vai resolver questões. A única coisa que a gente estuda na história, ou melhor, que a gente estuda na escola, que não propõe para resolver questões, é a literatura. A literatura, ela não resolve questões. A literatura ajuda a elaborar as questões. Cara, como eu fiz agora, querendo ou não, eu estou fazendo uma divisão das águas aqui agora, no chat, então eu gostaria de pedir, por gentileza, pessoal do segundo A, coloca o nome completo aí, a partir de agora. Todo mundo do segundo A. A literatura ajuda a elaborar as questões. Todo mundo do segundo A. Isso, vamos lá. Descarrega aí, segundo A, descarrega. Nome completo, descarrega. Por que a literatura ajuda a construir as questões? A literatura é a única que não propõe a resolver questões, meus amigos. A literatura ajuda a elaborar. Você pensa que é pouco? Quem é que lembra da propaganda do Futura? A propaganda do Futura falava assim, no mundo mais importante não é a resposta, no mundo mais importante é a pergunta. A pergunta que move o mundo. Se você souber fazer a pergunta correta, entendeu? Você é um excelente aluno de literatura. Por quê? Porque daí eu posso citar aqui, todo mundo do segundo A colocou o nome? Todo mundo do segundo A, digita o nome. Beleza. Eu poderia citar aqui vários teóricos, tá? E eu vou citar um teórico, isso mesmo, continua colocando, segundo A, que agora eu vou interromper, vou parar. Eu vou citar um teórico, e eu poderia citar vários, mas esse teórico eu vou citar, e ele vai ser o nosso mote, vai ser nossa linha de estudo da agora até adiante, entendeu? O nome do cara, vou digitar aqui o nome do cara. O nome do cara é Maurice
Maurice, Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, perguntaram para o Maurice: Maurice, o que é literatura, Maurice? Aí o Maurice respondeu. Ele falou assim: a literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Então, perguntaram para o Maurice: Maurice, o que é literatura, Maurice? E o Maurice respondeu: a literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Tá? A partir agora do Lucas, a partir do dedo estalando, eu quero que coloque agora, todo mundo coloca aí agora, o segundo B. Vamos lá? Nome completo, segundo B. Coloca aí, segundo B. E daí o que acontece? Cara, note agora a definição do Maurice. Eu vou perguntar. O Maurice falou que a literatura, ela vai explicar, ela vai dizer alguma coisa. Ó, a literatura diz isso. Foi isso que ele falou? Não. O que ele falou? O que a literatura é? Uma tentativa. Obrigado, meu amigo. Uma tentativa. Tá? Mas vou perguntar. É uma tentativa qualquer? Do tipo assim, não sei, pode ser, não sei o quê. É uma tentativa qualquer? Vai. Como que é a literatura? É uma tentativa o quê? Desesperada, alucinada, desesperada, alucinada. É uma tentativa desesperada de dizer o quê? O que ela vai dizer? O indizível? Muito bem, Isadora. Agora, Isabela, é o indizível. Agora eu vou perguntar para vocês. O que é o indizível? Vamos fazer melhor. Eu quero um exemplo de um indizível. Vamos lá? Um exemplo. Um indizível. O que é um indizível? O que o Merlot? Vai? Vai, me sinto na sociedade foi antes já. Ansiedade. Ansiedade é um indizível. A ansiedade faz com que a gente se precipite. A ansiedade faz com que choremos. A ansiedade faz com que não durmamos. Concorda comigo? Por quê? Porque você tá ligado que você vai ganhar aquele presente. E aí você o quê? Você fica ansioso. E a ansiosidade faz o quê? A ansiosidade faz você falar o que você não quer, faz você fazer o que você não quer fazer, não é? É essa ansiedade. A ansiedade, por exemplo, quando está próximo do primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, vamos voltar. Vai voltar o presencial. Né? Não dorme, não dorme. Ansiedade é um indizível. Quem vai falar a respeito da ansiedade? Quem vai falar a respeito, por exemplo, vamos falar outro indizível. Tem gente descarregando indizíveis aí. Outro indizível, um indizível muito presente na nossa atualidade, que dá um papo sensacional. O medo. O medo é indizível. Né? Quem nunca sentiu medo? E olha só, eu não estou falando daquele medo que você sente quando você está assistindo aquele filme de terror, termina de assistir o filme de terror, aí você coloca Todo Mundo Odeia o Chris, né? Porque daí você dá uma esquecida. Tá? Já esqueci. Não é daquele medo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu não assisto filme de terror, não assisto filme de vampiro. Não, tá, Crepúsculo. Crepúsculo eu assisti até porque não é filme de vampiro, que é desgraça, né? Um vampiro que brilha, irmão. Não, vampiro que brilha não, pô. Tem que ser vampiro igual o Blade, pega fogo, entendeu? Aquelas coisas, tá? Medo. Não, eu tô falando de outro medo. Eu tô falando desse medo que a gente vive hoje. Por exemplo, é ou não é um medo, uma iminência de morte, irmão? Eu não vou nem abrir aqui, irmão, para alguém falar que, ó, um parente meu, fulano de tal, morreu de Covid. Parente meu, não sei o quê. Não vou nem abrir, velho, para não entrar no mérito da questão. Mas a gente vive constantemente. É papai que tá louco, alucinado, com medo. Tem medo por vocês. Fala assim, não vai voltar pra aula nada, irmão. Vai ficar em casa. Vocês estão guardados em casa. Fala pra sair, pra ir na esquina fazer uma coisa. Põe a máscara. Vai, álcool gel. Leva álcool gel no bolso. Unta você. Alguém aqui, papai e mamãe, já untou de álcool gel? Untou assim, ó. Você vai, álcool gel. Né? Um medo desesperado. Por quê? Porque é real, irmão.
real, entendeu? Então, tem gente morrendo, velho. Outro medo. Quem já ficou em casa sozinho e começou a ouvir as coisas? Quem já nunca? Fala assim, nunca ouvi nada. Não, é o contrário. Todo mundo já ouviu. E se você tiver um pai sacana igual eu fui, né? Meus filhos devem estar aí chegando aí, vão ouvir eu falar isso. O que eu fazia? Eu saía, deixava eles sozinhos em casa. Aí eu voltava e não avisava que ia voltar. Aí eu chegava na porta, fazia assim, ó. E saía fora, não entrava. Professor, eu morria. É verdade. A molecada, ai meu Deus do céu. Aí eu aparecia uns 5 minutos, eu falei, o que foi? Ai, pai, bateram na porta, bateram. Não é? É medo, velho, medo de ficar sozinho. Quem nunca ouviu as coisas de madrugada, velho? Fica ouvindo as coisas, tá sozinho, assim, escuridão, e depois mexe na cozinha, mexe não sei o que. Ai, Jesus, mexe. Medo! O medo é indescritível. O medo nos gela, o medo nos congela. Tem gente que tem medo e reage, né? Porque tem medo e medo, irmão, né? Tem gente passando aí, olha lá. Bom dia. Medo, irmão, medo, velho. O medo nos congela. O medo faz a gente chorar. O medo faz o coração bater. O medo, irmão, o medo é indizível. A gente vai falar daqui a pouquinho, vamos falar durante o modernismo, vamos falar de um camarada chamado Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre o Congresso Internacional do Medo. Entendeu? Por quê? Porque vivemos com medo. E hoje o medo está institucionalizado. A gente tem medo de sair à rua, a gente tem medo de conversar com as pessoas, a gente tem medo de relacionar com as pessoas, a gente tem medo de abraçar as pessoas, a gente tem medo de tocar nas pessoas. Por quê? Porque agora a gente tem medo do Covid, tá? E aí a gente pode ficar falando aqui, né, irmão? Alguém quer propor mais um indizível? Alguém quer propor? Propõe mais um indizível aí. Falei do medo, alguém falou da ansiedade, né? Ouvir barulho quando vai à geladeira às 3 da manhã, é verdade. Fala outro indizível aí. Alguém propôs numa outra aula o indizível da morte, né, cara? Quem vai falar a respeito da morte, irmão? Quem? Porque aí uma coisa, fulano de tal morreu. O repórter lá, não é verdade? Morreu, né? Mas outra coisa, Deus o livre, não vou nem abrir aqui o mérito da questão, cara. Você fala de alguém próximo seu. Tem um camarada que o nome dele é Fagundes Varela. Fagundes Varela escreveu um poema chamado Cântico do Calvário, cara. No Cântico do Calvário, eu li a primeira vez o Cântico do Calvário, meu filho caçula tinha acabado de nascer. Porque a história do Cântico do Calvário é o seguinte, o Fagundes Varela estava sendo pai pela primeira vez. Aí o menininho dele, com 2 mesinhos, morreu, faleceu. Aí o Fagundes Varela pirou, velho. Aí ele virou um mendigão, ficou na rua aí, sumiu, um monte de tempo. Depois de semanas, acharam o Fagundes Varela. Aí ele tava mendigão, mijado, sujo, entendeu? Por isso, quando eu vejo um mendigo na rua, eu fico de cara, porque eu fico assim, entendeu? Vai que é o Fagundes Varela, entendeu? Você nunca viu aquele meme do mendigo que tinha um piano na calçada e o mendigo pediu para tocar o piano? Quem já assistiu já aquele vídeo? Tem um vídeo da net aí circulando. Aí o mendigão falou assim, eu posso tocar? Toca aí, mendigão, desgraçado. Aí o mendigo vai lá e destrói no piano, né? Por quê? Porque você não sabe, cara, quais as condições. Porque o Fagundes Varela ficou mendigo, por quê? Porque perdeu o filho, ficou meio doido. E aí acharam o Fagundes Varela. Aí o Fagundes Varela estava todo sujo, começaram a limpar o Fagundes Varela. Aí meteram a mão no bolso dele. Aí tiraram um pedaço de papel. Ele tinha escrito aquilo que talvez seja uma das mais belas letras da língua portuguesa. Ele escreveu o Cântico do Calvário, tá? O que é o Cântico do Calvário? É um poema que ele fez para o filho dele que tinha acabado de falecer. Por quê, cara? Porque nós não vivemos sem literatura. Porque a literatura, nesse caso, ela cumpre uma função que é a função que a gente chama de função catártica, a catarse. A gente se identifica, porque a pessoa começa a falar de coisas que a gente sente, mas a gente não é capaz de externar, a gente não é capaz de falar. Quem pode falar a respeito da morte? Quem pode falar a respeito do medo? Quem vai falar a respeito da solidão? Quem vai falar a respeito do amor não correspondido?
Porque daí alguém propôs aí, né, cara? Alguém propôs aí. O amor, cara, como indizível. Alguém propôs aí que a filosofia, né? A filosofia faz o quê? A filosofia quer explicar. Um filósofo antigo quis explicar sobre o amor. O nome dele? Platão. Platão diz o seguinte: o amor é desejo. Foi o que falou Platão. Entendeu? A Nicole Matos saiu, tá? É a internet cai. Fica tranquilo, eu já lá volto, tá? O Platão escreveu, o Platão escreveu, e por isso que a gente chama o amor do Platão de amor platônico, não é verdade? Então Platão falou que o amor é desejo. Platão querendo explicar o que é o amor, querendo explicar o que é o indizível. Tem problema a definição de Platão? Lógico que tem. Por quê? Porque se o amor é desejo, olha a complicação. Se o amor é aquilo que eu desejo, a partir do momento que eu tenho, eu não amo mais. Entendeu? Eu não preciso te explicar sobre esse tipo de pessoa. Preciso te explicar? Por exemplo, você já viu esse filme. O menino fica no pé da menina. Namora comigo, namora comigo, namora comigo, namora comigo. A menina, não sei, velho, namora comigo, namora comigo, namora comigo. Aí, um belo momento, ela aceita. Ah, tá bom. Aí, tudo bem. Aí, começa a namorar. Aí, na hora que começa a namorar, ele termina. Por quê? Porque até então é aquela paixão da conquista. Até aí que ele conquistou, ele não quer mais. Entendeu? Aham! Então, o amor, que é o desejo, Platão, filósofo, quer definir para nós que é um amor vagabundo, desgraçado. Né? Aí vem um aluno do Platão. O nome dele, Aristóteles. O que Aristóteles falou? O amor, desculpa, professor, mas o amor não é desejo. O amor é filia. O que é filia? Platão falou que o amor era eros, desejo. Aristóteles falou, não, o amor é filia. O amor é se sentir bem. Eu amo aquilo que me faz sentir bem. Então, você já viu esse filme? As pessoas se aproximam da gente porque as pessoas se sentem bem do lado da gente. E a gente tem uma roda de amigos, tal, e a gente conversa, a gente ri, a gente dá risada, não é verdade? A gente ama as pessoas que nos fazem sentir bem. Só que tem problema a definição de Aristóteles? Claro que tem! Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa te contraria, aí você deixa de amar. Entendeu? Por exemplo, a menina tá marcando de ficar com o menino. Aí na sala tá todo mundo sabendo, tá todo mundo dando uma força. Ai, você vai ficar com... Oi, que legal. Ai, você vai ficar... Oi, que legal. Todo mundo dando uma força. Aí vem a amiga de verdade. Você nunca viu esse filme, né, velho? Vem a amiga de verdade e fala pra você, olha, você tem certeza? Você já viu? Olha, ele já ficou com fulano, ficou com fulano, ficou com fulano. Você quer ser mais uma? Você quer ficar? Você tem certeza? E aí o que a gente faz? A única amiga que teve coragem de dizer pra gente a verdade, a gente pega e faz o quê? Tesoura a menina. Não, você não serve mais para andar comigo. Entendeu? Por quê? Porque ela contrariou a gente. Então, a gente quer que as pessoas façam aquilo ou digam aquilo que a gente quer ouvir. A partir do momento que fala uma coisa que você não quer ouvir, aí o que você faz? Aquela pessoa não serve mais. Fala a verdade, se não é isso que acontece em casa com o papai e com a mamãe. O papai fala assim, todos os colegas ali estão ali e tal, menino lindo. Aí o papai fala assim, olha só, esse cara não serve. Ah, meu pai não me ama, meu pai não me ama. Todos os caras me amam. Meu pai não me ama, meu pai não me ama. Né? Por quê? Porque papai e a mamãe teve coragem de dizer aquilo que você não queria ouvir. Entendeu? Então, tem problema de definição de Aristóteles? Claro que tem! Por quê? Porque o amor é desejo? É também. O amor é sentir bem? Também. Mas não é só isso. Aí, o que a gente tem? A gente tem a definição da literatura. Que o cara que melhor definiu o amor na face da Terra em literatura, essa definição ela já tem mais de 500 anos. Vamos lá, fala para mim, de quem que eu estou falando? Isso mesmo. Shakespeare? Não, do Luiz Vaz de Camões. Lembra dele? Ele falou o quê? Que o amor é fogo que arde sem se ver. Tá? Agora você olha para mim, você é químico, né? Hein, Alexandre? Hein, Bittencourt? Você é químico? Aí você fala assim para mim, amor que há de se ver é fácil. É um ácido, é um produto químico, joga na pele, queima. Queima e você fala, é o amor que há de se ver. Eu sei o que é.
Tá, mas aí ele fala que o amor é ferida que dói e não se sente. Agora vai, esperto, fala para mim, o que é uma ferida que dói, mas você não sente? Entendeu? O que ele é? Ele é um contentamento descontente. Você está contente, eu estou contente, estou alegre e tal, mas você não para aquela pessoa. Então você está descontente, porque você quer estar o quê? Perto dela. Entende? Isso é literatura. A literatura, ela vai dizer para nós aquilo que é impossível de ser dito, né? E aí a gente pode falar da literatura sobre as suas várias expressões, as letras das músicas, os quadros, as esculturas, né? Por que não falar da música sertaneja? Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu azul cor de céu, eu não vou negar. Ó, não é? É o camarada que chega no fim assim e fala, o que eu vou falar para você? Você é minha doce amada, minha fantasia, meu sonho de prata, minha alegria. Não é verdade? É o amor, cara, ele é indizível. É por isso que nós estudamos literatura. É por isso que a literatura, a gente não consegue viver sem literatura. Porque a literatura é a tentativa desesperada de dizer o indizível. Você já notou? Anota aí. Isso vai nos guiar de agora em diante. O que é literatura? Quando eu perguntar para você, você tem que me falar. O que é literatura? É uma tentativa desesperada de dizer o quê? O indizível. Quem falou isso aí? Foi o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty falou, a literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível, tá? Para tanto, o que nós vamos fazer? Para tanto, eu vou aqui duplicar minha tela, tá? Para tanto, a gente vai estudar durante esse bimestre um dos eventos, cara, que foram um dos eventos marcantes da nossa literatura. Que evento que foi esse? Foi a Semana da Arte Moderna. Deixa eu colocar aqui para você me acompanhar, tá? Foi a Semana da Arte Moderna. Eu vou colocar aqui uma foto de São Paulo, tá? Uma foto de São Paulo para depois eu falar a respeito disso daqui, tá bom? Então aqui a gente tem o Vale do Anhangabaú, tá? Nesse tempo, o que acontece? Nesse tempo, era um tempo de revoltas e reivindicações, era um tempo do tenentismo, né, que foi uma revolução, a Revolução Tenentista, era o tempo da Coluna Prestes, era o tempo do surgimento surgiu-se o Partido Comunista Brasileiro, tá? A fundação do comunismo, tá bom? E também a política do café com leite, uma política oligárquica. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma burguesia influente, tá? Uma burguesia influente na época, e eu tenho uma literatura que era uma literatura pautada no parnasianismo, tá? É fácil explicar isso para você quando você pega, por exemplo, o hino nacional. Vamos combinar que o hino nacional não foi feito para o povo entender? O hino nacional não foi feito para o povo entender. O hino nacional, a letra dele foi escrita em 1909, pelo poeta, né, Joaquim Osório Duque Estrada, tá? E o hino nacional, ele foi escrito para quem? Para uma minoria, para uma oligarquia, os filhos dos donos dos barões de café, tá? E daí o que eu tenho? Eu tenho, então, a necessidade de uma nova literatura. Eu tenho, então, uma literatura de ruptura, uma literatura que vai romper com a literatura tradicional. O que era a literatura tradicional? A literatura tradicional, ela leva em voga, né? Ela vai vogar aquilo que a gente pode dizer de definição grega da arte. A arte, vamos lá? A arte como manifestação do belo. A arte como manifestação do belo. Então, os princípios, que eram princípios também, princípios parnasianos, dizia que a arte era a manifestação da beleza. E aí, o que acontece? Devido a todos os movimentos, por exemplo, aí você estudou com o Melk, os movimentos de vanguarda europeia, a arte vai perdendo essa perspectiva de manifestação do belo. Aí a arte, ela ganha o quê? Ela ganha outra conotação. A conotação de
a arte ela vai ter que fim. Ou melhor, por que a arte tem que ter um fim? Por que a literatura tem que ter uma finalidade? Por que ela tem que imitar só a beleza? Por que ela não pode imitar as pessoas de verdade, as pessoas palpáveis, né? As pessoas, por exemplo, esquisitas, igual o professor José, usa rabo de cabelo. Por quê? Né? A pessoa me vê na rua e fala assim, nossa, esse troço, que camarada esquisito. Né? Se você visse o meu pai, irmão, se um dia alguém vir o meu pai é índio terena valendo, tá? Se você vir o meu pai andando na rua, você vai falar assim, cara, esse índio vai invadir uma terra agora, velho. Olha só que índio bravo, o pai anda assim, com bravo, né? Por que a literatura não pode falar dessas pessoas que não estão, por exemplo, naquele consenso daquilo que é beleza, naquele consenso daquilo que é certo, não é? Então, devido às vanguardas europeias, que eram movimentos, né, na Europa, que propunham uma nova leitura de arte, você lembra, né? Futurismo, dadaísmo. Então, por que a arte brasileira também não pode ser assim? Por que a arte brasileira também não pode propor uma nova arte? Agora eu quero que você abra comigo a apostila e nós vamos fazer a leitura desses dois primeiros exercícios aqui, rapidinho, tá? Texto 1 e texto 2. O texto 1 fala um pouquinho a respeito, eu vou abrir aqui o livro, que eu tenho ele aqui no meu sistema aqui, tá? Então vamos lá, me acompanha na leitura aí, o primeiro exercício, tá? Diz assim, para a escritora e professora da teoria literária da Unicamp, Maria Eugênia Boaventura, a semana de 22 não teria tanta importância sozinha. O que tornou importante, afirma a pesquisadora, foram as mudanças que o evento provocou na vida cultural e intelectual de São Paulo. Ó, tá vendo? Então eu tenho uma literatura que era tradicional, uma literatura ligada somente à beleza, à arte pela arte. O que a semana de 22 fez? Ela fez uma ruptura. A semana teve sentido de partir do momento em que estimulou a vida cultural. Interessante. Interessante que aspecto? Fundamentada em publicações jornalísticas de 22, Maria Eugênia falou sobre o clima de consagrações e aversões à semana, que, na opinião dela, apesar de ter sido promovida por um grupo pequeno de intelectuais e artistas, foi responsável por uma mudança notória no comportamento. Entre elas, a renovação da linguagem artística, na época, saturada de parnasianismo de segunda mão. Não houve, em termos de literatura, nada revolucionário, moderno na semana. Questiona. Oswald de Andrade, por exemplo, lê um trecho de Os Condenados, mas a professora garante que, mesmo assim, eles conseguiram mostrar o que estava sendo produzido em termos em São Paulo. A semana, para a escritora, foi um marco X na vida intelectual de São Paulo. O ano de 1922 foi responsável pela construção da modernidade do Brasil, ao instaurar efetivamente a vida cultural na cidade. Um dos objetivos do evento, a seu ver, era fazer com que São Paulo tomasse a dianteira e assumisse a vida cultural do país. Mais que isso, promoveu a união entre as elites cultural, a sociedade, as elites, né, cultural e social brasileiras, que estimularam uma série de novas medidas interessantes, como projetos de museus, universidades, jornais importantes, partidos políticos. Por quê, cara? Porque a gente tem que raciocinar da seguinte forma. Toda a literatura que você estudou até agora é uma literatura que ela vai copiar a literatura europeia. Então, por exemplo, a gente tem isso no Barroco, a gente copia o Barroco europeu. A gente tem isso no Arcadismo, a gente copia o Arcadismo europeu. A gente tem isso no Romantismo. O Romantismo talvez seja a maior essência dessa. Então, você estudou junto com o Melk, por exemplo, o caso do índio Peri. Cara, pensa comigo. Peri, cara, ele pode ser tudo que você pensar na sua vida, menos índio. Peri é tudo, menos índio. O Peri, sabe quem que ele é? Ele é D'Artagnan. Peri é Lancelot. Sabe quem que é Peri? Peri é Anakin Skywalker. Peri, ele é um herói europeu. Ele é como um cavaleiro medieval. Começa a pensar no Peri. Primeiro, índio, Peri estava sozinho na floresta. Primeiro, índio não anda sozinho. Índio só anda em bando, entendeu? Peri estava acompanhado, não estava acompanhado, estava sozinho. Peri estava sozinho, como um cavaleiro medieval. Aí o que Peri escuta? A menina pedindo socorro. Socorro, socorro. Foi lá atender a menina. Mano, não, você está sozinho na floresta, alguém pede socorro, o que você faz? Você sai correndo para o outro lado, irmão, você vai entender?
Não, Peri foi lá, porque Peri era corajoso. Aí Peri salva a menina, apaixona pela menina. E aí Peri faz tudo que a menina pede. Um dia Cecília pediu uma onça viva e Peri trouxe uma onça viva. Pensa, menina. Você chega pro seu namorado, eu queria um presente. Fala, meu amor, eu quero uma onça viva. Aí ele vai lá e pega uma onça viva e traz. Já pensou? Isso é Peri, irmão. Peri era um herói. O Peri não era um índio. Peri era um cavaleiro medieval. Quando Peri fica sabendo que os índios vão atacar a casa do pai de Peri, do pai de Ceci, perdão, o que ele faz? Ele toma veneno. Ele toma veneno e vai para o arraial dos índios Goitacazes, porque ele sabia que os índios Goitacazes comiam a carne dos seus inimigos. Então, como ele tomou veneno, ele supostamente daria a vida dele para salvar a vida de Cecília. Entende? Só que daí, John Wick, Peri é John Wick, porque matou geral, ninguém matou no cinema, irmão, igual John Wick, velho. Peri é qualquer um que você queira, menos índio, velho. Peri não era índio. Então, esse era o índio que nós tínhamos, era um índio europeu, um índio de modelo europeu. Então, todas essas características da nossa literatura eram uma característica europeia. Na Semana da Arte Moderna, o que eu tenho? Eu tenho a ruptura. Por que a literatura tem que se parecer com a europeia? Não, a gente vai fazer uma literatura daqui, uma literatura que fala a linguagem do povo, que o povo fala, uma literatura que fala a linguagem das pessoas, que as pessoas se identificam. E aí, a gente vai fazer um intervalo, e eu vou voltar na próxima aula, e vou falar para você sobre Mário de Andrade, e o seu novo índio chamado Macunaíma. Macunaíma, o subtítulo dele, O Herói Sem Caráter. Como é que um herói não tem caráter? Isso é, no mínimo, um paradoxo. Isso é um oxímoro. Então, Peri, o herói sem caráter. Entendeu? Nós vamos voltar depois do intervalo. Eu vou falar para vocês mais a respeito de Mário de Andrade. Agora, muito importante. O que foi a Semana de Arte Moderna? Ela foi a ruptura. Ela foi a ruptura definitiva de um passadiço de arte, um passadiço ligado à cultura europeia, ligado a padrões europeus. Tá bom? Beleza, então? Agora, faz a segunda leitura. Faz a segunda, para terminar aqui, pelo menos essa parte. A segunda leitura. Olha o tipo de poema modernista. Dá uma olhada. Flagra aqui. Primeiro, poema de Manuel Bandeira. Olha só. O nome do poema é Poema tirado numa notícia de jornal. Olha o poema. João Gostoso era carregador de Feira Livre e morava no Morro da Babilônia, num barraco sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou e dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigues de Freitas e morreu afogado. Uma poesia altamente subjetiva. Várias subjetividades a gente pode extrair do poema de Manuel Bandeira. Por exemplo, eu vou perguntar, todo mundo consegue ver o João Gostoso aqui? Todo mundo consegue vê-lo? O nome dele não é João da Silva. O nome dele não é João Manuel. O nome dele é o quê? João Gostoso. Agora, vamos lá. Força a imaginação. Por que ele se chama João Gostoso? Porque ele era magrinho? Por que ele se chama João Gostoso? Porque ele era Porque ele era gostoso. Pô, irmão, ele era gostoso, velho. Ele era fortão, entendeu? João Gostoso. E outra, ele tinha um emprego que favorecia ele ser fortão. Por quê? Ele era carregador da Feira Livre. Ó, o sino. Eu coloco para despertar, senão fala até 3 horas da tarde. Então tá. Então eu fico aí, eu deixo você imaginando o João Gostoso, beleza? Imagina como é que era o João Gostoso, como é que era esse bairro dele que ele morava, fechou? Vamos fazer um intervalo? Eu não vou desligar a sala, eu vou parar a gravação agora, tá? Vou parar a gravação, depois vou fazer chamada de novo.